Como resolver a partilha dos bens quando o ex some? Olá, eu sou a professora Solange Tomeyama e no vídeo de hoje eu quero partilhar com vocês a história de uma cliente, justamente para quando o cliente aparece na sua porta, ele não vem com um caso resolvido ou até mesmo com uma solução prevista no Código Civil ou no Código Penal. E justamente por não ter essa previsão, nós, enquanto advogados, temos que buscar qual é a melhor alternativa. E dentro dessa situação, para vocês entenderem que a estratégia aliada sangue frio e raciocínio técnico, vocês conseguem sim dar uma solução melhor para o seu cliente. Com uma pitada, lógico, advogados ruins que erram e que levam a parte contrária a situações que tendem a piorar a situação do cliente deles. Qual que é o caso? Bom, o caso da minha cliente é que ela, apaixonada, ela resolveu com então o namorado comprar uma casa. E aí ela era uma casa em construção, então eles compraram a casa em 2012, no início de 2012, e casaram-se em junho de 2012, que era uma entrada de 50 e financiaram 200 mil. Desse financiamento, ela pagou grande parte, quer dizer, ela deu a entrada e o financiamento eles resolveram, não pagam então um pouquinho, ela pagaria grande parte porque ele não tinha esse dinheiro para fazer esse financiamento. Mas ela estava apaixonada. E aí o casamento durou 2 aninhos. Resolveram se separar e não tinha como resolver o negócio da casa, então eles deixaram a questão da casa de lado. E o rapaz sumiu. E ele nem estava nem aí com a questão da casa, né? A casa, se ela tinha impostos, se ela tinha prestações do financiamento, se ela tinha condomínio, né? Água, luz, condomínio para ser paga, pouco importa. Ele desapareceu do mapa. E ela então continuou arcando com esses custos, justamente porque é um bem imóvel. Então, ela continuou pagando esses custos, mesmo para não perder esse imóvel, né? Então, o que restou para ela? Dividir aquele bem, dividir pela metade ou ficar com ele? E aí, de 2014, ela foi pensando como resolver e como então ela podia fazer. Como ela não tinha muita experiência e não tinha ninguém para orientá-la, ela foi deixando. E a grande preocupação, sim, era arranjar dinheiro para ir pagando essas despesas sozinhas. E ela foi, então, arcando com essas despesas, colocou a casa para alugar, e mesmo com o aluguel da casa, ela recebia 1.500, mais o financiamento era 1.500, ainda tinha IPTU, ainda tinha o condomínio, tinha as outras coisas, quer dizer, ela ainda tinha que cortar dinheiro para quitar as dívidas da casa. Então, surgiu a proposta de vender a casa. A proposta só não foi à frente, por quê? Porque o ex sumido, ele tinha uma execução de uma dívida. E por conta dessa dívida, o comprador ficou com medo de que recaísse essa dívida em cima da casa. Então, por culpa dele, melou a venda. E aí, então, começou a pairar o medo sobre essa cliente. Poxa, eu tô pagando, ele sumiu, eu tô arcando com os custos da casa sozinha e ainda corro risco porque a casa tá no nome dele também, preciso resolver. Contratou uma advogada em 2024 para que ela entrasse em contato com o rapaz e tentasse um acordo. O advogado dele falou assim: eu quero metade do que foi pago, e se entrar na OLX, ora, a casa hoje vale 500 mil, eu quero 250.
O cara que não ajudou com nada quer dizer 50. Isso porque hoje ainda tem uma dívida de 300 mil de financiamento, mas ele quer 250 na mão dele, né? E aí eles não entraram num acordo e o advogado dele ingressou com uma ação. Quer dizer, começou aí, a advogada dela, de forma errada, tentou um acordo amigável. O segundo erro foi o advogado dele, que o advogado dele ingressou com uma ação de partilha de bens. O juiz, ele extinguiu esse processo porque ele entendeu que era um processo errado. Porque ao olhar a matrícula do imóvel, ele viu que os compradores, eles eram solteiros quando compraram. Então, não se tratava de partilha de bens, mas sim de uma extinção de condomínio. Então, extinguiu o processo e para quem leu a sentença viu, olha, seu deu um atestado de incompetência para o advogado. E se não bastasse, o advogado ingressou com uma nova ação, agora sim, uma nova ação correta de extinção de condomínio, querendo os 250 mil, isto é, querendo metade do imóvel, contando toda a história e também não contando que ele não contribuiu com os custos da aquisição do imóvel, ele não contou para cá, ele não contribuiu com nada para que esse imóvel ele continuasse. Também não contou que existe um financiamento. Ele só contou que, olha, na OLX esse imóvel vale 500 mil e eu quero metade. Ponto. Cenas do próximo capítulo, vamos ver o que vai ser. O que poderia ser feito? Ora, como advogado, eu teria muito cuidado. Por quê? Porque ao analisar a situação, eu talvez não entraria em contato com o advogado dele. Porque se ele ficou tanto tempo sem se importar com o caso, talvez seria uma questão de avaliar se é o caso de uma prestação de contas, uma ação de cobrança, talvez avaliar, seria um caso de fato de contestar essa ação de extinção de condomínio para que o juiz pudesse de fato arbitrar se é caso sim de extinguir o condomínio. Ok, mas qual é a parte dele? Nesse caso, entrando friamente a situação da minha cliente, eu não entraria na angústia e na ansiedade de entrar em contato logo com ele para falar assim, não, vamos tentar um acordo e vamos chegar num valor. Por quê? Ora, se ficou tanto tempo, só não se importou, o próprio advogado ele teria que avaliar se esse lapso temporal não seria o caso de jogar a seu favor. E desse lapso temporal, talvez usar outras estratégias, como, por exemplo, o capião, em cima justamente dessa parte que envolve a parte do ex, que ele abandonou e que sequer se importou como ficou e como a parte, durante todos esses anos, ela com ânimos de dono, ficou então pagando todos os impostos, ficou cuidando e então por isso a propriedade deveria ser passada pelo juiz para ela. Talvez essa seria a solução mais correta. E nessa hora, então, o advogado deveria sentar com a cliente e estudar qual é a estratégia melhor no caso dela. E não entrar na pilha, na ansiedade de resolver algo que talvez seja ruim para ela. O que a gente conclui? A gente conclui que tem muito advogado ruim, que não sabe o que está fazendo no processo, que propõe ações erradas, que toma atitudes desastradas no processo para tentar caminhar e satisfazer a vontade do cliente, sendo que poderia ir por um outro caminho,
talvez muito mais pensado e muito mais estratégico para chegar de forma muito mais rápida, de forma muito mais cirúrgica e de forma muito mais econômica para ele. Não é mesmo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que tem expectativa de um direito, que também gosta, tem interesses na área jurídica e que não sabe também como resolver, que tem inseguranças e que às vezes precisa desse chacoalhão para entender que tem muita gente buscando uma chance de advogar e que precisa ouvir conselho de outras pessoas. E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos que eu faço nesse formato também, para você daí, com muito carinho do lado de cá. Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo!